Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Do tema de hoje, do vídeo, né, pessoal? Estamos fazendo. Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? Vocês sabem ou não? Ou já esqueceu? Antes disso, eu vou tomar um gole aqui de suco, né? De goiaba no copo de criança, né? Porque você sabe que eu sou uma eterna criança, né, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? Por a gente ser essa eterna criança de Deus, tá? Que Deus está nos cuidando, nos ajudando, tá? Obrigado por ser essa eterna criança de Deus. Então, aquele que é criança é que se torna filho espiritual de Deus, tá? Obedece às coisas de Deus, tá? Anda na verdade, procurando a verdade de Deus, tá? Esse sim é o filho de Deus. Deixa o Espírito de Deus guiar. Ele não resiste à verdade de Deus, tá, pessoal? Esses são filhos de Deus, tá? Nem todos são filhos de Deus, tá, pessoal? Esse é um engano aí, que todo é filho de Deus. Não é verdade, tá? Aquele que se torna filho de Deus é que nasce, tem um novo nascimento espiritual. Ele começa a buscar essa verdade. Então, ele tem desejo de ouvir a verdade. Por que ele quer ouvir a verdade? Porque ele sabe que tem um crescimento espiritual. É o que a gente está falando hoje. O conhecimento espiritual tem a ver com a busca da verdade, tá? Por que esses que despertam, ele começa a querer buscar a verdade? Por causa disso. Porque eles são um filho, eles nasceram espiritualmente. Então, eles estão aqui, eles estão buscando a conexão com esse Deus que é a fonte da verdade, né? Então, está buscando, a gente está buscando. Esse é o conhecimento espiritual, tá? Aí, o que mais, pessoal? Aí, aqui, então, nosso tema de hoje é o que é o conhecimento espiritual. Então, o que é que a gente viu aí, pessoal, na primeira parte? O que é esse conhecimento espiritual? A gente viu que o conhecimento espiritual se refere à compreensão da alma de Deus e da realidade última, transcendendo o mundo material. Então, a realidade que está por vir, né, pessoal? Que vai além dessa matéria. É um tipo de percepção que surge de um estado de quietude e atenção. Esse estado de quietude e atenção é o despertar da consciência, tá, pessoal? Sua consciência entrou nesse estado de perceber mais do que da mera atividade intelectual. Então, não depende, eu vou estudar aí, vou entrar na faculdade para ter o conhecimento espiritual. Não vai, tá? Você vai ter outros conhecimentos, né, que você pode aproveitar com o conhecimento de Deus. Ele desenvolve a busca pela verdade. Então, o conhecimento de Deus é a busca pela verdade. A fé pessoal e a conexão com o divino. Muitas vezes através de práticas espirituais. Então, é a minha pergunta que eu coloquei. E como podemos buscar esse conhecimento além do físico, né? Além do físico. Como é que a gente faz isso? Através de práticas espirituais. Meditação, oração, leitura das escrituras. É o que a gente está fazendo aqui, pessoal. Porque a gente está buscando essa verdade. Então a gente está no processo de conhecimento espiritual. Porque a nossa alma está ansiando por essas verdades. Tá? Não tem aí a música, os evangélicos cantam, né? A minha alma anseia por ti, Senhor. A minha alma. Então, a alma da pessoa está ansiando pela verdade, pessoal. E é a única coisa que faz a nossa alma crescer. Sem verdade, então, lugares que estão aí engano, pessoal.
que não falam a verdade, aquela sinceridade você sente, não há crescimento, não há transformação, não há mudança espiritual na pessoa. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui porque eu sei, tá? Eu sei que existe, os grupos religiosos estão nessa vibe aí, né? Nessa vibe, né? Estão nessa vibe de engano, tá, pessoal? Aí, por meros, muitas coisas que faz aquela pessoa a não entender. Tá inconsciente, aí por interesse, tá? Muitos entram nessas coisas para se enriquecer, para querer dinheiro, para querer ter o domínio sobre a outra pessoa. Então, existem N coisas que essas pessoas se desviaram totalmente da verdade, tá? Aí cada um vai fazer sua autoanálise, tá? Vamos continuar. Aí foi onde que a gente parou, pessoal. A gente parou aqui, segunda parte, né? Ele fala: a busca pelo conhecimento espiritual pode apresentar um desafio. É claro, tudo aqui, tá, pessoal? Para a gente buscar esse conhecimento, apresenta desafio na nossa vida. Ele fala: muitas vezes as pessoas enfrentam dúvida, então é o que o inimigo trabalha, tá? Por isso que ele escondeu conhecimento para vocês ficarem na dúvida, não terem a fé, a crença no verdadeiro. Por isso que ele fez isso. O trabalho dele aí foi uma maldade que ele fez com o ser humano. E o que? Confusões. Aí, ó. Você entende agora por que o mundo, o país tá nessas confusões? Então, e até mesmo resistência interna. Então, aquelas pessoas que resistem à verdade, tá? Ao explorar novas ideias e práticas. Então, ela tem aquela resistência. Não pode, tá, pessoal? Se a gente for chamado, a gente tem que estar buscando a verdade. A gente não pode resistir à verdade. Eu sei que a verdade não é fácil, tá, pessoal? Tem coisa aqui que eu falo mesmo, não é fácil, tá? Até eu mesmo sinto, tá? Mas quem é que vai falar isso para vocês, pessoal? Por isso que eu abri meu canal, porque olha aí, pessoal, todos os canais que eu estou assistindo aí estão tudo fazendo, um copiando o outro, fazendo uma mesma coisa. Para o quê? Interesse de dinheiro. Ah, eu vou fazer minha parte aqui, você faz a sua e aí tá tudo certo. Mas as verdades que tem que ser dita para a alma da pessoa crescer, para a pessoa melhorar, para a pessoa se transformar, não estão falando. Então, eu vou abrir meu canal. Não tenho dinheiro, não tenho nada, mas vou abrir meu canal para falar as verdades, né? Alguns aceitam, outros não, mas é assim, não tem o que fazer, pessoal. Tá? Até a pessoa despertar para aceitar a verdade. Aí ele fala: é comum que surjamos questionamentos sobre crenças pessoais e validade de ensinamento recebido. No entanto, esses desafios são parte do processo de crescimento e pode levar a uma compreensão mais profunda e autêntica, verdadeira, né? Do que significa ser espiritual. Então, faz parte, tá, pessoal? Então, se a pessoa está passando por esse processo de confusão, dúvida, né? Aqueles ensinamentos, isso é normal, é comum da gente que está aqui no processo de aprendizado. Mas vai trazer uma compreensão profunda e autêntica verdadeira. Então, se você examina para ver que aquilo é verdade e tal, né? Para você ter um significado do que é você ser um ser espiritual. Qual é o significado de eu estar aqui? Eu sou um ser espiritual. Qual é o significado dele? Você precisa cavar sobre isso, estudar sobre isso. É o que a gente estamos aqui todos os dias, né? Alguns dias que eu não tiver, é porque eu saio para visitar alguns irmãos, tá?
saio para ir ao médico, fazer alguma coisa aqui para minha mãe, atender também. Então, aí esses dias, tá? Eu não gravo, mas existe vários estudos aí que eu já tenho deixado aí no canal para você estudando, tá? Mas se Deus permitindo, cada dia que eu estou aqui gravando um conhecimento para a gente crescer espiritualmente, tá? É por isso que quando eu termino o vídeo eu falo, se Deus quiser, né? Estarei aqui. É tudo se Ele quiser, tá, pessoal? Porque eu posso sair para fazer alguma coisa, né? Visitar uns irmãos, ajudar uns irmãos no que precisa. Ou às vezes eu vou atender uma pessoa, tá? Um atendimento assim espiritual. Às vezes eu vou, né? Um atendimento espiritual, psicológico, né? Ajudar a pessoa. Então, tá? Eu estou fazendo coisas do meu fazeres aqui, dessa realidade, né, pessoal? Que a gente precisa ter um dinheiro, precisa fazer alguma coisa, tá? Para conseguir alguma coisinha nessa realidade. Então, e aqui, quando eu tenho um tempo, eu venho gravar isso para vocês. Conhecimento para ajudar tanto você quanto a mim mesmo, tá, pessoal? Esses conhecimentos. E eu espero que esteja ajudando vocês, tá, pessoal? É tudo para a nossa evolução espiritual, tá? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre esse conhecimento espiritual? Se a Bíblia não falar, é melhor fazer igual o cara. Eu vou queimar, vou rasgar a Bíblia. Tem uns aí que tá doido aí, rasgando, queimando a Bíblia, tá, pessoal? Misericórdia. Essas pessoas não sabem o que tá fazendo, tá, pessoal? De ele estudar, de ler a Bíblia, eles não querem, tá? Porque o que é que tá incomodando essas pessoas? Tem tanto livro, mas por que só quer queimar o livro da Bíblia? Entende, pessoal? Que tem algo aí por detrás, espírito maligno. Tem tanto livro para ele queimar, mas por que ele só quer queimar o livro da Bíblia? Entende, pessoal? Você vê, a pessoa nem para raciocinar, tá? Aí o que é que a Bíblia fala? Provérbio 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. É isso aqui, ó, pessoal. A gente tem que ter temor ao Senhor, tá? Que a gente vai ter o princípio da sabedoria espiritual. Se você não teme a Deus, tá? Não tem respeito pela coisa com Deus, não ouve a palavra de Deus. Que nada, eu vou ouvir nada disso aí, moço. Se você é uma pessoa assim, é insensato, despreza a sabedoria e a disciplina, você não vai encontrar esse conhecimento. Não vai, tá? E tem muitos, tá? Até que tem um conhecimento, estudo dessa realidade, mas não tem o conhecimento espiritual. Porque não tem o temor do Senhor. O que é que ele fala? Provérbio 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, conhecimento daquele que é separado, é desperto, é santo, né? Que foi separado, vai trazer entendimento, tá? É o que a gente está aqui tentando trazer, né, pessoal? A gente que foi chamado, tá? Espiritualmente, separado. Então, estou tentando passar esse entendimento desse conhecimento. É? É fácil? Não é fácil, tá? Mas com a ajuda de Deus, da espiritualidade e ajuda de vocês, tá? A ajuda de vocês, tá? Eu posso conseguir passar isso aqui. Porque se vocês também não estivessem aí ajudando, tá, pessoal? Eu não estaria passando esse conhecimento aqui, tá? É isso. É tudo um trabalho de conjunto, tá, pessoal? Porque esse trabalho não é meu, tá? Eu já tenho falado aqui, esse trabalho é da espiritualidade, não é meu. Quando eu não estiver mais aqui, eu sair dessa realidade,
ele vai pegar, levantar outro para continuar o trabalho espiritual. Não é meu. Já esse trabalho de espiritual já vem há mais de 2000 anos, tá, pessoal? Desde quando Cristo lá, os apóstolos, vem lá desde 2000 anos. Então, não é meu esse trabalho, tá? Já existe aí há muito tempo. Muitos já falaram aí, já foram, outros ainda estão aqui, tá? Mas a espiritualidade continua usando aí pessoas para alcançar essa sabedoria, tá? Aí ele fala, Colossenses 2, versículo 2 e 3. Vamos ler. Esforça-me para que ele seja fortalecido em seu coração. Esteja unido em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Então, pessoal, é em Cristo, tá? A gente tem que entrar nessa frequência aí. É em Cristo é que está escondido toda tesouro e sabedoria e conhecimento de Deus. Ele é o mistério de Deus. Cristo é o mistério, tá? Então, esforce para que ele seja fortalecido em seu coração. Então, esforce para que Cristo esteja no seu coração, esteja unido em amor, alcance toda a riqueza do pleno entendimento. A gente tem que se esforçar trabalhando espiritualmente para que Cristo permaneça no nosso coração. Agora, se a gente engana a mente, Cristo não pode ficar no nosso coração, porque Cristo não é da mentira, ele é da verdade, pessoal. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente tem que fazer esse esforço, tá? Para que ele permaneça, porque Cristo é o mistério de Deus que estava escondido. Ele está escondido para aqueles que não encontram ele, mas para aqueles que já encontraram, ele achou o tesouro, a sabedoria do conhecimento. Entende, pessoal? Tá claro, né? Tá claro na nossa cara, tá? Aí o que mais? Provérbio 2, versículo 6. Pois o Senhor é o que dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então, é do Senhor que vem a sabedoria, né? Vai proceder o conhecimento e o discernimento de tudo. Então, aquele que tem o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, pessoal, ele vai ter sabedoria, discernimento das coisas que ele precisa saber. Ele não vai estar, então, esse Espírito vai estar guiando, tá? Não vai estar aqui perdido nessa realidade. É o que está faltando para a humanidade, né? Para vários grupos religiosos, tá? De que bota lá, diz que tem Cristo, mas não tem, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui para vocês, para ver se vocês despertam, tá, pessoal? E eles falam sempre, né, que você vai encontrar Cristo na igreja dele. Então, já é um engano espiritual. Tá? Você sabe engano espiritual? Eu gravei um vídeo aqui, tá aqui, tá? Aí ele fala, Provérbio 24, versículo 3 e 4. Cada sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, essa casa aqui, pessoal, é a casa espiritual, que somos a gente, tá? Então, cada discernimento e conhecimento que você vai enchendo o seu cômodo da sua casa, vai lhe enchendo e vai lhe enchendo de coisas preciosas e agradáveis. É o que a gente está fazendo, a gente está enchendo a nossa casa de conhecimento espiritual para esses cômodos que a gente tem na nossa casa. Então, a mente, a emoção, o espírito esteja precioso, todo preenchido. Então, a gente não sinta vazio existencial. A gente está preenchido de Deus, do conhecimento de Deus.
Então, uma pessoa que está com depressão, vazio existencial, é porque ela não está enchendo os cômodos dela de conhecimento, tá? Aqui não pode existir, tá? Aqui no canal dos Desperta, aqui não pode existir pessoas com vazio existencial, depressão. Aqui não pode, porque o conhecimento aqui eu estou passando para vocês se encherem os seus cômodos da sua casa, tá? Essa casa é a nossa casa espiritual, tá, pessoal? Aí, o que mais? É, é, aqui a gente é espiritual, pessoal. Aqui a gente busca esse conhecimento profundo da palavra, tá? Aí, o que mais? Eclesiastes 7, versículo 12. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem possui. Então, se você tem a sabedoria, o conhecimento, né, vai preservar a sua vida. Que vida que ele está falando que a gente vai preservar, pessoal? A vida espiritual, tá? A vida espiritual que você, aqueles que não têm a sabedoria, eles estão mortos espiritualmente, eles estão com vazio. É por isso que muitos estão com vazio espiritualmente morto, tá, pessoal? Mas é isso. Aqui você vai ter que ouvir, mesmo que incomode, tá? Essa é a verdade, mesmo que incomode, vai ter que ouvir. O meu canal é para isso, tá? Quem não gosta no meu canal, não sintonize no meu canal. Vá para outro, tá, pessoal? Mas vocês vão ter que ouvir isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Filipenses 1, 9 até o 11. Vamos ler aqui. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de seres puro, irrepreensível até o dia de Cristo, cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, olha qual é a oração do apóstolo Paulo, pessoal. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Então, esse amor da gente para com os irmãos, para com Deus, vai aumentar através do conhecimento e toda a percepção. Então, a gente vai começar a ter percepção clara, entende? Para discernir o que é melhor, a fim de seres puros. Então, a gente deve ser puro, irrepreensível até o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça. Então, temos que praticar justiça, tá? Frutos que vêm por meio de Jesus Cristo. Então, é por meio da frequência de Cristo que a gente vai dar esses frutos para a verdade. Para a glória, né? A glória é de quem? E louvor de Deus. Então, Deus vai ser glorificado. Entende, pessoal? É isso, tá? Deus vai ser glorificado através do nosso fruto de justiça que a gente vai dar aqui, tá? É o que muitos ainda aí não estão dando fruto de justiça, tá? Aí o que mais, pessoal? Tá? Mas não vai ter como empatar aqui a nossa mensagem, tá, pessoal? Aí ele fala, 2 Coríntios 10, versículo 5. Destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, destruímos, então temos que destruir através da verdade, né, pessoal?
toda aquela pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Não pode, contra a verdade de Deus, o conhecimento, ninguém pode se levantar, tá? A gente vai falar a verdade para levar esse pensamento, essas consciências, para se torná-lo obediente a Cristo, para que ele entre na obediência à frequência de Cristo, tá? É o nosso trabalho aqui, tá? Humildemente, mas a gente está fazendo. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Então, isso é bom, tá, pessoal? E agradável que é o que Deus quer, que todo homem, né, seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Então, tenha esse conhecimento espiritual. É a vontade de Deus. Agora, a pergunta é, será que esses homens querem chegar a esse conhecimento da verdade? Porque muitos estão resistindo, pessoal. Para que você está fazendo isso? Deus está querendo salvar você. Deus está querendo que você chegue ao pleno conhecimento, né? E a gente já tem um inimigo que está atrapalhando o nosso conhecimento aqui, pessoal. Ainda vocês endurecendo o coração. Quando vocês endurecem, o inimigo aproveita e cega vocês, para você não enxergar a verdade, a glória de Cristo, que é a glória de Deus. Cega, tá? Cega esse camarada aí para ele não ver nada. É o que a Matrix está fazendo, tá? Deixando vocês em baixa frequência para não perceber o conhecimento de Deus, a manifestação de Deus. Tá? Aí ele fala, Provérbio 19, versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado em perder o caminho. Então, porque não é bom você ter zelo, então você é até uma pessoa zelosa, tá? Religiosa, mas está sem o conhecimento de espiritual, né? Então, e vai ser precipitado e vai perder o caminho. Então, sem o conhecimento, você não entra no caminho. Tá fora, tá? Você pode até ser zeloso, uma pessoa religiosa, né? Oh, eu sou religioso, irmão. Oh, aleluia. Oh, namastê. Oh, né? Namastê. Oh, amém. Você pode ser até uma pessoa assim, tá, pessoal? Mas se você não tem conhecimento, vai perder esse caminho, tá? Caminho da verdade, de buscar a verdade. O que mais, pessoal? Oséias 4, versículo 6. Vamos ler aqui. Ninguém vai pedir, tá, pessoal? Pode espernear, fazer zoada, mas a verdade aqui vai ser dita. Incomoda. Eu sei que incomoda as pessoas da minha casa, incomoda vocês aí também, que não querem se apoiar na verdade. Eu sei disso, tá? Aí ele fala... Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, por que o povo de Deus está sendo destruído? Aquele povo que é de Deus não está buscando conhecimento, ele pode ser destruído. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Então, não podemos rejeitar esse conhecimento espiritual, pessoal. Não pode fazer isso sem endurecer o coração. Não faça uma coisa dessa, pelo amor de Deus, tá? Eu também o rejeito. Então, Deus vai rejeitar você como o meu sacerdote. Então, você não vai ser sacerdote de Deus, uma vez que você ignora a lei do seu Deus. Você está ignorando a lei de Deus. Você não quer andar fazendo justiça. Você não quer andar fazendo bem. Você está ignorando as coisas que Deus está falando. Eu também
ignorarei os seus filhos. Então, você vê que isso vai passar até a geração dos seus filhos, pessoal. Você ignorar as coisas de Deus. Então, permaneça na verdade, tá? Aconteça o que acontecer, tá? A gente sempre tem que falar a verdade, não falar engano para as pessoas, tá? Porque quem tem engano não está na verdade, não é de Deus, não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, é por engano. E tem muitos religiosos assim, tá? É uma verdade. Isso é uma verdade que muitos vão ficar enraivados comigo, tá? Se ele pudesse, ele entrava aqui com uma pedra metendo na minha cabeça. Essas pessoas ficam tão com raiva, eles pudessem, queria fazer isso comigo. Tá? Aí o que mais? Salmo 139, versículos 5 e 6. Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Então, olha o que o salmista fala. Ele diz que Deus cerca ele por detrás e por diante e põe a mão sobre ele. O tal conhecimento, então, quando a gente está com conhecimento, Deus está na nossa trás, nossa frente e colocando a mão sobre a gente. A gente tá protegido. É maravilhoso demais e está além do meu alcance. Então, conhecimento, foi por isso que o apóstolo Paulo, ele quando teve como é? Ele teve esse conhecimento de Deus, ele viu que o conhecimento que ele tinha era como esterco. Então, era como a fezes dos animais. Não valia de nada. Ele disse, está além do meu alcance esse conhecimento e tão elevado, tá? Que não posso atingir. Então, você vê o conhecimento dele é tão elevado, pessoal, que a gente aqui só tem assim, ó, tipo um pouquinho do conhecimento de que é o conhecimento de Deus. É um pedacinho. E já tem alguns que já ficam todo orgulhoso porque ele tem um conhecimento, eu sou do sei que. Meu Deus, só tem um pinguinho, tá, pessoal? De conhecimento, o cara já tá se exaltando. Imagine se ele tivesse atingido o nível de conhecimento que Deus tem, pessoal. O que é que essa pessoa seria? E seria o demônio, o diabo aí, tá? O diabo se perdeu por causa disso, tá? Porque ele queria ser maior do que Deus, mas não pode, porque o conhecimento de Deus é maior do que Deus. Tá? O que mais, pessoal? Cadê, pessoal? Aqui, 1 Reis 4, 26. Deus deu a Salomão sabedoria e discernimento extraordinário em uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Então, Deus deu conhecimento a Salomão, né, pessoal? Sabedoria, discernimento, deu tudo a ele, mas o que é que ele fez, pessoal? Por isso que eu estou dizendo, o conhecimento verdadeiro é aquele que está com a verdade. Quando você tem um conhecimento e quer se engrandecer, não fica na verdade, você cai, você se desvia. Então, foi o que aconteceu com ele. Um homem que Deus deu conhecimento se desviou. Saiu, como é que se diz? Perdeu a lucidez, tá? Se desviou da verdade, tá? Aí ele fala aqui em Provérbio 1, versículo 1 e 6. Ele fala: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina e compreender a palavra que dão entendimento, a viver com a disciplina e sensatez, fazendo que o justo, direto e correto
ajudarão a dar prudência ao inexperiente e o conhecimento ao bom senso ao jovem. São os sábios que lhe der ouvido aumentará o seu conhecimento. Vai pra onde, José? E quem tem discernimento obterá orientação para compreender os provérbios e as parábolas, ditados e o enigma dos sábios. Então, aquele que lia Salomão, né? Você vê que muitos do conhecimento que estão em provérbio aqui é de Salomão, porque Deus inspirou ele a isso, tá? Deus inspirou ele, o Espírito de Deus, para ele trazer esse conhecimento. Mas só que ele desviou, pessoal. Na hora que o cara começa, né, a colocar sabedoria, esses outros, nossa, que sabedoria, não sei o que. Aí ele, eu sou o melhor, tá? Pronto, aí caiu. Foi o que aconteceu com Salomão. Por isso que quando você se exalta, pessoal, você vai descer a ladeira de patinete sem freio. Foi o que aconteceu. E a queda foi grande dele. Mas ele se arrependeu, né? Que a Bíblia fala que ele, no final, reconheceu verdadeiramente, tá? É isso. Espero que, se você se exaltar assim, tá, pessoal? Reconheça e volte para a sabedoria. Porque a sabedoria é sempre ser humilde, é sempre estar prestando atenção. Você, se está tendo algum conhecimento, não é seu, é Deus que está lhe usando, Ele está lhe dando. Ele só está usando você como instrumento. Você precisa entender isso. Senão você cai, tá? E a queda é feia, né, pessoal? Aí o que é que ele fala? Provérbio 10, versículo 14. O sábio acumula conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Só vai falar coisa que vai levar você à morte, à ruína espiritual, tá? Mas o sábio, ele vai acumulando, vai dando conhecimento, você vai acumulando conhecimento, tá? Aquele que é sábio, eles vão ouvir meu vídeo, tá, pessoal? Aqueles que estão buscando a sabedoria, o conhecimento, ele vai ouvir meu vídeo. Quem não quer buscar, não está buscando a verdade, esse conhecimento espiritual, ele não vai querer ouvir. Ele ainda está em outra frequência, então vai buscar aí os falsos profetas, tá? Deixa, tá, pessoal? Deixa a pessoa buscar até quando ela quebrar a cara, ela sofrer lá um pouco, até abrir entendimento dela, tá? O que mais? Provérbio 11, versículo 9. Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Então, pelo conhecimento de Deus, o justo vai livrar essa pessoa da destruição, porque o ímpio está usando a boca dele para destruir o próximo, então, levar a morte espiritual. Quantos aí, pessoal, estão agora falando para matar sua fé nas redes sociais? Quantos aí? Você já viu desses daí? Então, e essas pessoas são tudo orgulhosas, tá? E eles querem matar você, porque eles já estão mortos, tá? Espiritualmente quer matar você. Então, tá sendo usado pelo inimigo, tá, pessoal? Sendo usado pelo inimigo para causar esse mal, tá? O que mais? Provérbio 12, 1. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Então, todos aqueles que amam o conhecimento, né? Ele é disciplinado, ele entende. Como é que se diz? Recebe a repreensão. Mas aquele que é tolo, ele não quer ser repreendido. Ele não quer ver que está errado, tá? Então ele não quer isso. Ele quer, como é que se diz? Andar segundo o pensamento, o desejo dele. Não quer ser direcionado pela espiritualidade. Ele se invoca, tá, pessoal? Então, é tolo.
não está buscando a verdade. E tem muitos de religião que é assim, tá? O que mais? Provérbio 13:16. Aqui incomoda mesmo, tá, pessoal? Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez, então expõe a sua loucura. O homem prudente, ele está com a base dele no conhecimento espiritual. Ele segue aquela base ali espiritual, ele anda segundo aquele pensamento ali espiritual. Quem não é, nem tá aí, pessoal. Nem quer nem ouvir, tá? E quer até atrapalhar que você ouça também o conhecimento da verdade. Tá? Aí ele fala, 2 Pedro 1, versículo 5 até o 7. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. Então, temos que buscar o conhecimento. Mas que conhecimento? Conhecimento de Deus e conhecimento espiritual. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, o amor. Então, a gente tem que se empenhar, pessoal, fazer o trabalho espiritual para a gente, além dessa virtude, buscar o conhecimento espiritual. E a gente vibrar no amor, tá? É importante. Aí, o que mais? 1 Coríntios 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todo o mistério e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanha, se não tiver amor, nada seria. Então, eu posso ter conhecimento, eu posso ter todo o mistério, mas se você não está vibrando no amor, pessoal, esqueça, tá? Tá fora. Tá fora. Eu não sou nada. Porque a vibração do amor é importante, tá? Você vibra no amor, na humildade ali, sabe? E mais com conhecimento, isso vai ajudar. Agora, se você deixar o conhecimento atrapalhar você, aí já viu, né? Tá fora. O que mais? 1 Coríntios 13, versículo 8. O amor nunca perece, mas a profecia desaparecerão, a língua cessarão, o conhecimento passará. Então, vai passar, tá? Mas a vibração do amor, ela vai permanecer, tá? É importante. O que mais? 1 João 2, versículo 20. Mas vocês têm a unção que procede dos santos, e todos vocês têm o conhecimento. Então, aquele que tem o Espírito, essa unção, é o Espírito de Deus sobre a vida dele, ele tem conhecimento espiritual. Quem não tem a unção, não tem conhecimento, não tem o conhecimento espiritual. Aí, por isso que não vai entender, por isso que vai não querer me ouvir aqui, vai querer até atrapalhar as coisas que eu estou falando para você não ouvir. O espírito começa a mover essa pessoa e ela nem está percebendo, tá? O espírito está movendo ela para querer atrapalhar o conhecimento de Deus, tá? É por isso que eu vi pessoas que diz que ouve todos os pregadores aí, né? Ouve vários vídeos, mas o meu vídeo não quer ouvir, pessoal. Por que não quer ouvir meu vídeo? Tem alguma coisa errada aí, tá? Ainda fala que eu sou de Deus, mas não quer ouvir meu vídeo. Por que eu fico olhando? Você é de Deus, então? Por que não ouve meu vídeo também? Eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou falando das coisas. Por que não ouve? Tem alguma coisa errada aí, tá? Será que é comigo ou com essas pessoas? Vamos analisar, tá? Aí o que mais, pessoal? Cadê? Meu Deus. Aqui é Provérbio 11, versículo 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados
pelo conhecimento. Então, aqueles hipócritas que colocam a máscara, né, pessoal? São esses daí que estão no meio religioso, estão com máscara, mas a boca dele está danificando o próximo, não está edificando, levando essa pessoa ao crescimento espiritual. Está danificando, está levando à morte essas pessoas, esses hipócritas, né? E Cristo viu isso na época dele, né? Com os fariseus, né? Chamaram ele de hipócrita, sepulcro caiado, né? Cristo viu isso, que ele além de ele não entrar pela porta, estava impedindo aquele que queria entrar pela porta, né? É isso que acontece, tá, pessoal? O que mais? Provérbio 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Então, aquele homem que acha sabedoria, busca o conhecimento, ele é feliz. Ele é bem-aventurado, é feliz, tá? O que mais? 1 Coríntios 15, 34. Vigiai justamente, não pequeis, porque ainda não tem conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Então, Paulo viu que tinha irmãos ali que estavam sem o conhecimento de Deus, o conhecimento espiritual. Então, é para uma vergonha da pessoa que não está buscando o conhecimento verdadeiro, tá? Então, vigie com essas pessoas aí, tá? Efésios 1, 17. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, Paulo estava orando pelo irmão que Deus, né, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, dê a esse irmão conhecimento e a sabedoria que vem dele e de revelação, para que ele saiba como deve se proceder. Que mais? 2 Pedro 3,18. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, no dia da eternidade. Amém. Amém. Tem que crescer, pessoal. Não pode, a gente que foi chamado, é espiritual, não pode ficar na síndrome de Peter Pan. A gente tem que crescer. E a gente só cresce por quê? Buscando a verdade. A alma só cresce com isso, tá? Não tem outro alimento que a alma vai crescer. 2 Pedro 1,3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daqueles que vos chamou para a sua glória e virtude. Então, se você é chamado, né, pessoal, espiritual, você teve o chamado espiritual, então, o que é que Deus vai dar? Ele diz que o poder de tudo diz respeito à piedade. Então, você foi chamado para ser piedoso, pelo conhecimento daquele que vos chamou. Então, através do conhecimento, a gente vai conhecer a vontade de Deus, por sua glória e virtude. Então, ele chamou isso, tá? O que mais? Provérbio 4, versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim. Tudo o que possui, adquire conhecimento. Então, você tem que adquirir esse conhecimento, essa sabedoria, que é Cristo, tá, pessoal? É na frequência de Cristo que você vai encontrar essa frequência, todo o tesouro escondido lá, da sabedoria e do conhecimento. O que mais? Colossenses 3, versículo 10, versículo 9 e 10. Não minta um ao outro, pois que já vos despiste do velho homem como seu feito, e vos vestisse do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, segundo a imagem daquele que o criou, tá? Ele está renovando
a gente, por isso que a gente não pode mentir. A gente já despiu desse homem do ego, tá, pessoal? E se renovar do homem do conhecimento, que é o homem espiritual, com o conhecimento espiritual, que é a imagem daquele que o criou. Por isso que não podemos mentir, tá, pessoal? Não podemos enganar ninguém. A gente vai fazer o nosso caminho com a verdade. Você entende como a gente está longe daquilo que Deus, que Cristo quer, pessoal? A gente está longe, mas a gente está caminhando, tá? Está melhorando. Provérbio 24, 14. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se achare, haverá para ti galardão, e não ser cortada a tua expectação. Então, se você está buscando achar essa sabedoria, você achou o seu galardão, tá? Senão você vai ser cortado. Você está fora do propósito espiritual de Deus, tá? Ao que mais? Colossenses 2, versículo 2. Para que o seu coração seja consolado e esteja unido em amor, enriquecendo da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então, o mistério de Deus, a gente tem que estar nessa frequência, que é Cristo. Então, está nessa frequência em Cristo, está toda a sabedoria e o conhecimento de Deus. Então, o conhecimento espiritual. Sem a gente não buscar, não vai ter como, tá? Romanos 1, versículo 25 e 28. Pois mudar a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir a mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade, um para com outro varão, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, por que está acontecendo essas coisas? Você entende, pessoal? Agora, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. Assim, Deus entregou ao sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Então, já que ele não está se importando para o conhecimento de Deus espiritual, ele está rejeitando, Deus entregou a ele as paixões infames. Então ele cometer até coisas que não é natural, né? Homem com homem, mulher com mulher, suruba, né? Toda suruba aí, tá? Todas essas coisas. Por que entregou essas pessoas, pessoal? Porque elas estão rejeitando a verdade. Não pode, tá, pessoal? O que mais, pessoal? 2 Pedro 3,18. Cresça, porém, na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora, para sempre. Amém. Aí o que mais? 1 Pedro 2, versículo 1 e 3. Portanto, livre de toda maldade, de todo engano, hipocrisia e inveja, de toda espécie de maledicência. Como criança recém-nascida, né? Nasceu espiritualmente, né? Deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que você despertou, você agora nasceu espiritualmente, então vá desejando o leite puro que você vai obter conhecimento, tá, pessoal? Você agora se tornou um ser espiritual. Que mais? 1 Coríntios 2, versículo 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas
do Espírito de Deus, porque parece loucura. É loucura, não, isso é loucura, irmão Samuel, que você está falando. Aí ele fala, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então, você tem que ser aquele que tem que tomar leite puro, você tem que ser um bebê recém-nascido espiritual. Você tem que ser espiritual, senão não entende, tá? Mas o que é espiritual discerne tudo bem, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, Paulo disse para os irmãos, nós temos o Espírito, nós temos a mente de Cristo. Tá? A gente não é aí como os naturais, que acha loucura o que eu falo aqui. Por isso que muito acha loucura o que eu estou falando. Tá? Se tosse tudo, né? Quer atrapalhar, mas não vai, tá, pessoal? Pode espernear aí, o espírito aí convulsionar aí, mas a verdade vai ter que ser dita, tá? Tá certo? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!